fazer uma escolinha para as crianças de maneira diferente. Vamos ensinar uma ceia do Senhor, né? O verdadeiro significado da Páscoa. Então nós fizemos essa mesa aqui para elas e umas lembrancinhas. Eu espero que elas gostem, né? Porque fizemos tudo com muito amor e carinho. Eu quero deixar registrado gratidão do Ministério Vivendo o Chamado a todos que colaboram de forma direta e indireta com esse ministério, pois a realização desse momento simbólico só é possível graças a vocês e às tias que se dedicam com tanto carinho a este lindo e simbólico evento para nossas crianças sertanejas. Que Deus abençoe tremendamente. Vocês sabem o que é a verdadeira Páscoa? Quem sabe? A tia já falou que era a verdadeira Páscoa. Vocês lembram? Jesus, a morte, a verdadeira Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos aprender, dando continuidade à história que a tia contou, que realmente é a verdadeira Páscoa. A Páscoa, ela é muito importante para todos nós, porque ela nos lembra do amor de Deus por nós. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para morrer por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para morrer por nós na cruz. Quem é o Filho de Deus? Jesus. O unigênito quer dizer o único filho. Então, Deus deu seu único filho para morrer por cada um de nós. Por isso que a Páscoa é um momento muito importante para todos nós, porque nos lembra do Deus. A Páscoa, né? O povo de Israel, o povo de Deus, comemoravam a Páscoa em comemoração da libertação da escravidão do Egito, porque eles viviam no Egito e eram escravizados. Eles serviam ao rei chamado Faraó. Eles eram escravizados no Egito e eles começaram a clamar ao Senhor, a pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus para libertar eles daquela situação que eles não aguentavam mais, viver daquela situação, escravizado, né, por o rei Faraó. O povo de Deus clamaram, então Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus era o que no Egito? Eles faziam o que no Egito? Eram escravizados. E como era o nome do rei do Egito, que escravizava o povo de Deus? Faraó, muito bem. Faraó. Então o povo começou a clamar a Deus e Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus mandou Moisés para ajudar o povo a sair daquela situação. Então Moisés foi até o rei, como era o nome do rei? Faraó. Conversar com o rei, dizer que Deus mandou. Deus deu uma ordem para ele deixar o povo de Deus ir embora. Mas vocês acham que Faraó deixou o povo ir embora? Não, Faraó endureceu e não deixou o povo de Deus ir embora daquele lugar, porque ele queria que o povo continuasse escravizado, né? Mas Deus ouviu o clamor do povo e não se deixou levar por o coração endurecido de Faraó. Então Deus mandou 9 pragas para o Egito, né? Entre elas teve a praga dos gafanhotos. Quem já ouviu falar sobre as pragas do Egito? Teve as pragas dos gafanhotos, né? Do rio que se transformou, as águas do rio que se transformou em sangue, e teve muitas outras também, né? Mas para o povo de Deus, para os hebreus, Deus deu a seguinte ordem: para eles pegarem um cordeiro, ou seja, um cabritinho, e matarem, mas não era qualquer um, era um que não tivesse defeitos. Então o povo de Deus, os hebreus, pegou o cordeiro, matou, e Deus mandou que ele passassem o sangue na porta. Deus mandou também a 10ª praga, que essa 10ª praga era que os primogênitos iriam morrer. Os filhos mais velhos
iriam morrer. Mas para o povo de Israel, os hebreus, Deus deu essa ordem para ele pegar um cabrito e matar e pegar o sangue e passar nas portas lá e em cima da porta. E a família que obedecessem essa ordem de Deus, o seu filho não iria morrer. Então o povo hebreu, o povo de Deus, obedeceu a Deus. E as pessoas quando fizessem isso, quando a morte viesse, não ia entrar na casa dessas pessoas que obedecessem a ordem de Deus. E quando a morte veio, as casas que tinham o sangue do cordeiro passado na porta, a morte não entrou. Mas para o povo do Egito, que não obedeceu a Deus, infelizmente, eles perderam os seus filhos mais velhos. Principalmente o rei. Como é o nome do rei? Faraó. O rei perdeu seu filho mais velho. Então, só assim ele libertou, deixou o povo ir embora. E o povo, quando foi embora, aí comemoravam a Páscoa, que era a libertação deles da escravidão. Que eles eram o que no Egito? Escravizados. E hoje, a nossa, ela é muito importante. Lembra do amor de Deus. E Jesus morreu na cruz. Vocês lembram que Jesus morreu no dia de sexta e no dia de domingo. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos, nós que aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, tivéssemos vida eterna. E vamos aprender como isso aconteceu. Jesus estava indo para Jerusalém com seus discípulos. E quando chegou perto de Jerusalém, Jesus mandou 2 dos seus discípulos, Pedro e João, ir mais na frente e buscar um jumentinho que estava ali perto, amarrado. E Jesus falou para eles que se o dono perguntasse, era para eles dizer que o mestre estava precisando daquele jumento. Então eles pegaram o jumento e levaram para Jesus. E Jesus montou no jumentinho e foi assim que Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Montado em quê? Em um jumentinho. E logo quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, com poucos dias estavam se comemorando a Páscoa. Aquela Páscoa que estamos falando, né? Que estamos falando alguns minutos atrás, que era a comemoração da libertação de quem? Do povo que era escravizado no Egito. E Jesus estavam comemorando essa Páscoa. E Jesus mandou os discípulos arrumarem a mesa. E quando eles arrumaram a mesa, Jesus comemorou com eles a sua última Páscoa, né? Que foi a sua última ceia. E Jesus partiu o pão e disse que aquele pão representaria o corpo dele. E o cálice e o vinho representaria o sangue de Jesus que iria ser derramado na cruz por cada um de nós. Jesus sabia de tudo o que já ia acontecer, porque Jesus ele conhece todas as coisas. Mas ele não desobedeceu a Deus. Ele obedeceu e fez o que ele veio fazer aqui na terra, né? Que foi morrer por nós. Então, essa foi a última ceia de Jesus, né? Que ele repartiu o pão. O pão representa o quê? O corpo de Jesus. E o vinho representa o quê? O sangue de Jesus. Então, quando terminou a última ceia, Jesus saiu para orar. E quando Jesus foi orar, Jesus disse aos seus discípulos para eles orar com ele. Mas aí Jesus falou para eles orar com ele, porque Jesus sabia de tudo que já ia acontecer. E Jesus se afastou um pouco deles e foi orar. E eles, ao invés de orar, sabe o que foi que eles fizeram? Eles foram dormir. E quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. E Jesus, quando estava orando, Jesus orou assim para Deus. Passa dele aquele cálice que ele estava muito angustiado. Porque Jesus sofreu muito. Desculpa. Jesus sofreu muito por nós, por cada um de nós. E Jesus falou que, se possível, era para Deus passar aquele cálice dele, aquela angústia que ele estava sentindo. Mas se não fosse possível, para ser feita a vontade do Pai, né? Então, quando nós formos orar, devemos fazer assim também.
né? Devemos pedir a Deus alguma coisa, mas a gente temos que dizer para Ele para ser feita a vontade de Deus e não a da gente, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Foi isso que Jesus fez. E quando Jesus voltou para perto dos discípulos, os discípulos estavam dormindo. E Jesus falou para eles, ao invés de dormir, eles orar. Porque Jesus sabia o que ia acontecer. E quando Jesus estava junto com eles, chegou Judas Iscariotes e beijou Jesus. Né? Judas chegou com uma multidão, os soldados, e vieram prender Jesus. E Judas beijou Jesus, porque o Judas tinha combinado com os soldados que quem ele beijasse seria Jesus. Então ele beijou Jesus e os soldados viram quem era Jesus, levaram Jesus preso. E judiaram de Jesus, né? Fizeram Jesus carregar a própria cruz, bateram muito em Jesus e Jesus sofreu muito por nós, né? Aí Jesus morreu numa sexta-feira, e foi crucificado, morto numa sexta-feira. Mas vocês acham que Jesus ainda está morto? Não. Muito bem, Jesus ressuscitou com 3 dias. O nosso Jesus está vivo. O túmulo dele está vazio. Ele não está mais no túmulo. Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou com quantos dias? 3 dias. Com 3 dias. O nosso Jesus morreu e ressuscitou e voltou para o céu. E lá ele foi preparar uma morada bem linda para cada um de nós. E quem aceitar Jesus, né, reconhecer que ele veio, morreu, ressuscitou e voltou para o céu e aceitar ele como seu único e suficiente Salvador, irá morar com ele quando ele vier nos buscar e vai viver com ele eternamente. Lá não vai ter tristeza, nem dor, não vai ter sofrimento e iremos viver eternamente com Jesus. Amém? Amém. Então essa é a verdadeira Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus. Vamos, né? Temos aqui uma mesa. Dois. Quem mais? Vamos lá. Foi falado 2, 1 e 5, não foi? Quem falou 1? Acertou. Foi o Bruno e o Arthur. E a Emily. A Gemilia disse 4, quando eu disse 1. Primeiro Arthur. Fica de pé, Arthur. Com quantos dias Jesus ressuscitou? 3 dias, muito bem. Agora o Bruno. Qual é o nome da cidade que Jesus entrou montado no jumento? Então sei essa. Ah, Jerusalém, muito bem. Agora é a Jamila, né? Sei. Depois desse. Agora é a Jamile. O que o pão representa? Eu sei essa. Pode falar. Eu do Bruno. a pergunta do Bruno. Jerusalém era a capital de Israel. Entendeu? O nome de Jerusalém? O significado do nome Jerusalém. Rapaz, então agora eu esqueci. Nós falamos como foi a última ceia de Jesus, né? Ele repartiu o pão e serviu para os seus discípulos e falou que o pão representava o quê? A ceia. O pão representava o quê? O corpo de Cristo. E o vinho representava o quê? O sangue de Cristo que era derramado na cruz por nós. E temos aqui uma mesa linda, que é uma ilustração de como foi a última ceia de Jesus. Aí você tá na casa.
Eu. Pega a mão. Gente, eu vou passar. Não tá gravando não, né, ainda? Não precisa não. Eu vou passar algo na mão de cada. Vou repetir tudo de novo. A palavra Páscoa significa passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Ou seja, passou da morte para vida. Passou da escravidão para liberdade. O povo não estava escravo no Egito. Foi liberto por Moisés, por Deus, né? Da mesma forma, nós éramos escravos do pecado. E o que foi que aconteceu? Jesus, como aquele cordeiro lá no Egito, morreu na cruz, como a gente viu ontem, para nos dar vida. Ou seja, a Páscoa significa palavra, significa passagem. Só que a Páscoa era celebrada pelos judeus, pelo povo israelitas. Por quê? Porque Deus tinha ordenado que eles fizessem isso durante todo o tempo até Jesus vir e morrer na cruz. Só que os judeus não acreditam. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, gente? Não é para conversar, não. É para prestar atenção, tá? E o que aconteceu? Quando Jesus veio, ele inaugurou uma nova aliança. E nós estamos fazendo parte dessa aliança. E ele, na última noite, antes de ser preso, ele fez o quê? Ele fez uma ceia com os seus discípulos. E ele disse naquela ceia que era para os filhos dele, aquele que aceitasse ele como Senhor e Salvador da sua vida, fazer isso todas as vezes em lembrança, em memória do sacrifício dele. Do sacrifício dele. Então, e ele disse, eu só vou cear novamente quando estiver com vocês lá no céu. Então, ele pegou, naquela noite, ele pegou o pão. Eu vou ler exatamente aqui o que foi que Jesus falou. Ele pegou assim, ó, o pão. Entendeu? Ele pegou assim o pão. Deu graças ao Senhor, orou. Depois ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Então ele orou, dizendo o quê? Que esse pão simboliza o corpo dele, que ia estar sendo rasgado. O corpo de Jesus foi rasgado por nós. Então o pão significa o corpo de Cristo. Então ele orou a Deus. Eu vou orar e a irmã Vanessa, a tia Vanessa, vai distribuir o pão para cada um de vocês. Só que vocês não vão comer o pão, tá? Pai, te damos graças, Senhor, por este pão. Que o Senhor abençoe e que ele venha nos fortalecer, Pai. Como simbolizando, Senhor, o teu corpo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz. Amém. Aí, ele pegou o pão e ele distribuiu para cada um. Vocês vão pegar esse pão. Só não comam agora.
aí também eu dou a mesma autoridade que Jesus tem, você tem, por exemplo, vamos supor que uma pessoa que tem Esse pedaço não come, filho. Esse pedaço não come. mas não tem eu tenho crédito nenhum aqui. Nenhum, zero. Mas a José falou e eu posso tomar Só um pouquinho mesmo, Paulo. Não tem, cara. Tudo bem. Pode ir lá, dizer que foi eu que mandei. Camarada, vai vender a você. Quando eu chego lá, na venda, eu chego dizendo, ei, eu quero botar 10 de coca e 2 de café. Ô, pastora, falta uma pessoa ali, ó. Aí se eu disser, foi a Josefa que mandou. Não mande hoje, está tão mentiroso o negócio que vai pegar o telefone para ligar, vai ligar, né? Se eu mandasse alguém aqui mesmo, comprar no jornal. É suco, gente. Deu pausa, né? Pegou o pão. Ele disse que esse pão representa o quê? O corpo dele. O corpo dele que é dado, que foi rasgado, que foi dilacerado, que foi ensanguentado por nós. E ele disse para nós fazermos isso em memória do sacrifício que ele fez até ele voltar. Então a igreja de Cristo tem que fazer a ceia até Jesus voltar. Entenderam? Então, primeiro nós vamos comer só o pão. Nós já oramos pelo pão e vamos comer o pão. Já comi. E a certeza daquilo que eu tenho. Eu estou vendo, né? Não, né? Mas eu tenho certeza. Depois de comer o pão, ele pegou o cálice e ele disse o seguinte: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Então, o cálice, o vinho, o suco de uva simboliza o sangue que é derramado por todo aquele que nele crê. Meninos, vocês têm que ter uma consciência, tem que botar isso na cabeça. E Cristo é derramado por todos. Mas para que eu seja salva, eu tenho que crer e obedecer. Aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aí o sangue vai fazer efeito na minha vida. Mas se eu não aceitar, eu não vou ser salva. Eu não vou fazer parte da nova aliança. Então, naquela noite, o Senhor pegou o cálice, deu graças e orou. Senhor, nós oramos em nome de Jesus por este suco de uva que representa o teu sangue derramado na cruz do Calvário por nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos tomar? É suco, menino. Levi é suco de uva. Você não gosta de suco de uva? Você é a verdadeira Páscoa. Isso é a verdadeira ceia. A ceia é isso. Vocês entenderam? O significado da Páscoa? Vocês entenderam o significado da Páscoa? Entenderam? Sim. Então, vocês, o que vocês acham agora? A gente vai para o culto ou a gente ceia? Eu sei. Tem certeza?